abre nossas mentes para aprender o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Que as nossas mentes sejam iluminadas pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quem respondeu o teste da semana passada? Você respondeu. Em parceria com o René. Não. Respondi sozinho. Olha, tá vendo? E também, pessoal. Foi, né? Você entregou o questionário mesmo? Não? Deus não, foi? Cadê? Na semana a gente vai entregar corrigido. Todo mundo acertou, tem certeza. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. Mas antes, vamos recapitular. Não sei se eu estava não, foi mais na semana passada, tá? Antes vamos dar uma ligeira recapitulada sobre o capítulo 1, como nós terminamos. Nós falamos que surpresa para alguns, né, Maria? Não morreu bem, Jesus tinha irmãs. Falamos sobre a genealogia de Jesus, falamos sobre a filiação, que é a mesma coisa, que ele veio de Davi, falamos sobre a obediência de José, falamos sobre a Virgem que engravidou do Espírito Santo. Ou seja, a gente fez um apanhado sobre o capítulo 1 de Mateus. Hoje, vamos dar sequência no segundo, com algumas coisas bastante interessantes para a gente aprender. Capítulo 2, na tradução que a maioria das pessoas tem, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Segundo versículo, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado com toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e mestres da lei. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém de Judá, pois assim escreveu o profeta. Mas Belém de Judá, tu, de forma alguma, fora a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti o líder que, como pastor, aparecerá em Israel no meio do povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-os com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Estão acompanhando? Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e entraram na casa e viram o menino e Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em um sonho para que não voltasse a Herodes, retornaram por outros caminhos. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino de sua mãe e vá para o Egito, porque fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes procura matar a criança. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Boa noite, rapaz. Onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que estava escrito, que o profeta havia dito: do Egito chamarei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou: matem todos os meninos de 2 anos abaixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia recebido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias.
ouviram uma voz em Ramá, cheio de grande lamentação. E Raquel, que chorava pelos seus filhos, e ninguém a consolava. Depois disso, ela morreu, e um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois já são mortos aqueles que queriam matar o menino. Então se levantou junto com o menino e sua mãe e foi para Israel. Mas ao ouvir que Arquileu estava reinando na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que está escrito pelos profetas, e ele será chamado de Nazaré. Você diz? Amém. Eu li todo o capítulo para a gente ter um raciocínio lógico do texto. Meus irmãos, há uma coisa aqui que eu já quero que a gente reflita um pouco juntos. Você percebe que depois que Jesus nasceu, até o processo da sua criancice, meninice, seja lá como você queira chamar, foi um processo de perseguição contínua e frequente. Ele sai de um lugar, vai para outro, depois sai de outro lugar e vai para o Egito, depois volta. Foi um processo de sofrimento grande. E perceba que José, era hábito de José, irmão, sonhar com anjos. E que se qualquer um de nós sonhássemos com anjo hoje, dos três, ou a gente não ficava estupefado, ou a gente ficava muito feliz, ou a gente ficava tão emocionado, e ficava chorando, porque não é normal você, quer dizer, a grande maioria, não é normal você ver anjos, não é normal. E principalmente anjos que demonstrem que estão fazendo a sua segurança. Anjo aqui, segundo a teologia, quando aparecia as pessoas, a teologia usa um termo chamado teofania, que é o aparecimento de Deus para o homem. O termo teológico é conhecido como teofania. Então, perceba, para José era natural. Qualquer coisa que acontecesse, depois que ele foi avisado pelo Espírito Santo que a gravidez de Maria era gerada pelo Espírito Santo, perceba que ele se tornou um guardião da situação. O anjo mandou, ele faz. O anjo não mandou, ele fica. O anjo mandou, ele sai. O anjo não mandou, ele fica chato. Sempre guiado pela orientação angelical, pela orientação de Deus. Eu já aprendo aqui uma coisa interessante. Oxalá que nós, eu, você, todos que estamos aqui, aprendamos com José a viver guiados pela ordem, pela orientação, pela informação que Deus passa para você, passa para mim. Seja de que forma for, ou de forma teofônica, ou de forma bíblica, através da palavra, seja lá de que maneira for. Mas o interessante, o principal e o fundamental é com a gente viver boa noite, na direção de Deus. Mas, perceba, deixa eu falar um pouquinho de Herodes. Por que esse Herodes quis matar Jesus? Porque ele pensava que Jesus ia tomar o lugar dele. Exato. Esse é um dos motivos principais. Mas esse Herodes é o conhecido Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o mesmo Herodes que foi casado 10 vezes. Ele tinha 10 esposas. E o homem era tão ruim, por José era Maria, tão ruim, que ele mandou os filhos a estudarem hoje conhecido a Europa, né? Ele mandou os filhos a estudarem em Roma. Aí, um dos seus aconselhadores disse a ele: Herodes, teus filhos vão vir de Roma, cheio de conhecimento, cheio de cultura, e vão tomar o teu reinado. Ele colocou aquilo na cabeça, foi o que ele fez? Matou os filhos. Ele desconfiou que a sua primeira esposa poderia tomar o reino para colocar um outro filho dele. Foi o que ele fez? Matou a esposa e toda a família. Então esse homem era um esquizofrênico nato, doente, mental. Se ele se sentisse ameaçado, ele mandava matar. Era simples assim. Foi por isso que quando ele ouve uma história de um tal rei, ele disse: caramba, eu fui colocado aqui por Roma.
está se levantando aí um rei tão poderoso que está vindo alguém do Oriente, olha, do Oriente até onde Jesus estava, Belém, não há pesquisas que digam quantos quilômetros há e onde os magos saíram de onde Jesus estava. Terceira coisa, os magos, quem inventou essa história de rei, magos, foi de 1500 para cá. Não existe história de rei magos. Os magos não eram reis. Eles eram doutores no conhecimento, pois Mateus, eles eram doutores no conhecimento da astrologia. Astronomia. Então eles não eram reis, não existe. Eles não eram reis. Eles eram doutores no conhecimento da astrologia. Ou seja, eles sabiam o significado, eles pesquisavam as posições das estrelas. Está aí uma questão que gerou curiosidade neles. Quando apareceu uma estrela diferente, eles investigaram e disseram, não, peraí, essa estrela não está. Que maravilha, boa noite. A gente quiser aqui nesse lado. Senta aqui, por favor. Pai, Danilo! Eita maravilha, esse povo diz que vem mesmo. Então perceba. Senta ali perto do pastor, vem pegar um pouquinho pro pastor. Então, os magos eram estudiosos dos astros. Quando eles veem uma estrela diferente, eles dizem, vamos investigar. Vamos ver que estrela é essa. E, rapaz, ela está nos direcionando a um lugar. Vamos segui-lo. Há alguns historiadores que dizem, e eu acredito mais nessa tese, que os magos vieram a camelo. Só para vocês terem uma noção, vocês sabem quantos litros de água um camelo toma? Você sabe quantos dias um camelo passa sem tomar água? Faço ideia. Um camelo pode consumir até 50 litros de água. E ele passa 10, 12 dias sem tomar água, tranquilamente. Andando no deserto. Então perceba, por isso a alternativa de acreditar que eles vieram a camelo é uma hipótese considerável. O cavalo não consegue passar 3 dias sem tomar água. A serviço não. Entendeu? Então perceba. Então quando os magos vêm, eles chegam em onde está Herodes e perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ora, Herodes era conhecido como rei dos judeus, apesar que quem o colocou lá foi Roma. Mas Herodes era conhecido como rei dos judeus. Quando ele se sente ameaçado, ele faz uma estratégia. Perceba que o texto diz aqui, nós estamos estudando Atos capítulo 2, Mateus capítulo 2, perceba que o texto diz aqui que o rei e todo Jerusalém ficou perturbado com essa história de um novo rei. Primeiro, por que Herodes ficou perturbado? Ele não era judeu, ele era romano. Então ele não conhecia nada sobre as profecias do Antigo Testamento. Ele não conhecia nada. Segundo, perceba que ele foi procurar informações com quem? Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, reuniu a turma. Peraí, chegou uns camaradas aqui, um boato dizendo que tem um rei novo aí. Onde é que está escrito que esse rei vai vir? Me digam. E ele foi informado. O versículo 3 diz, tendo se reunido com os chefes dos sacerdotes, do povo, os mestres da lei, perguntou, onde o Cristo vai nascer? Essa curiosidade sondou o coração de Herodes
porque ele queria, já estava com medo de perder o reinado com a criança que tinha acabado de nascer. Uma nota de rodapé aqui. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que os pastores chegam, Jesus estava na manjedoura. Não é? Se você ler o capítulo 2, você vai ler. Sim, mas em Lucas tem. Em Lucas tem. Se você ler em Lucas capítulo 2, diz que Jesus estava na manjedoura quando os pastores chegaram. Se você ler Mateus capítulo 2, diz que Maria estava em casa junto com o menino Jesus. O que é que dá para entender aí nessa brecha? Que diante da chegada dos pastores, Jesus era um recém-nascido. Um recém-nascido pode ser chamado de recém-nascido até, vocês são mãe, até quantos dias de nascido? Chegou muito perto, 28. Até 28 dias o menino era recém-nascido. Então quando os pastores chegaram, o menino era recém-nascido. Quando estava na manjedoura, quando os magos chegaram, Maria já morava numa casa. Isso significa dizer que alguns meses passaram, não dá para a gente dizer quantos. Segundo os estudiosos, de 4 a 5 meses. Sim, de 4 a 5 meses, se der 2, que se passaram da saída dos magos do Oriente à chegada aonde Jesus estava. Agora você imagina 6 meses andando a camelo. Interessante a gente perceber também o seguinte, versículo 4, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, olha isso aqui, o 5, e os mestres responderam, ele deverá nascer em Belém da Judeia, pois é assim que escreveu os profetas. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma nenhuma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Onde é que está escrito isso para a gente comprovar? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Versículo 2. Será que é isso mesmo? Não, Renício? Miqueias 5 e 2. Fugiu da minha vida. Fugiu, né? Miqueias 5:2. 5:2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Receba que bate direitinho. Mas o pastor falou aí pelos profetas, não foi? Foi pelo profeta Oséias. Mas Miqueias. Foi pelo profeta Miqueias. Mas, quando o pastor falou isso, irmã Quitéria, aqui eles não falaram, né? Mas existiam outras profecias acerca, como em Isaías, por exemplo. Isaías 53 fala, Isaías, se não me engano, 55 fala da vinda de Gênesis primeiro, né? Outros profetas, como Jeremias falou, Oséias. também. Então, no caso, não foi só um profeta, foi vários profetas. Não, o que eles revelaram aqui para o rei Herodes, eles falaram de um profeta, né? Pelo profeta eles falaram. Porque assim está escrito pelo profeta. Eles só falaram de um porque só foi Miqueias que citou Belém. Só foi Miqueias. Outra coisa interessante, por que Jesus nasceu em Belém? Por que Deus quis que Jesus nascesse em Belém? Porque também foi em Belém que nasceu o maior rei de Israel. Até nisso, Jesus tinha essa ligação. Foi em Belém que nasceu. Pastor, esclarecendo melhor a irmã Quitéria. No caso, nesse caso aqui, o rei queria saber onde ele iria nascer. E Miqueias falava exatamente, essa profecia de Miqueias falava exatamente da cidade em que ele iria nascer. Só ele que falava, nesse caso, né? Com relação à cidade. A cidade de nascimento dele. Aí citou Miqueias, né? Com relação ao nascimento de Jesus, existem várias profecias, né? Muitas profecias. Se eu assunto para vocês que não estavam aqui, a gente, semana passada, falou sobre o capítulo 1 de Mateus, Maria, foi gerado Jesus pelo Espírito Santo. Hoje a gente fala do capítulo 2. Aí no capítulo 2 fala assim, o rei Herodes procurou matar Jesus, porque eles tinham feito, Herodes tinha medo que Jesus era conhecido como rei, Jesus vinha
grande. Aí, irmãos, percebam, versículo 7, perceba a malícia de Herodes. Então Herodes chamou os magos secretamente e disse: informe a respeito do tempo exato. Então Herodes chamou secretamente e disse: informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se exatamente onde está o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorar. A malícia do rei Herodes disse aos magos: vão lá, vejam exatamente onde é. Depois me avise, porque eu quero ir lá adorar também. Olha que homem mais impressionante. Seu desejo, um rei, como Herodes era, perverso, ruim, querendo adorar a Jesus, o bebê Jesus. Eu quero acreditar que os magos acreditaram no que Herodes falou. Poxa, que coisa fantástica, ele quer adorar ao rei Jesus que acabou de nascer. Mas é aí onde mora a malícia de Herodes. Aí você prossegue. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até finalmente parar em um lugar onde estava o menino. Coisa fantástica, não? Você ser guiado milhares e milhares de quilômetros por uma estrela. Perceba, Deus foi estrategicamente perfeito. Ninguém ouvia falar de Google localizador, ninguém precisou de pegar o endereço de Maria, ninguém não precisou nada disso. Deus guiou os magos através de estrela, milhares e milhares de quilômetros. Perceba, eu imagino que essa estrela era tão fantástica que ela brilhava de dia e de noite. Porque você acredita que eles andavam só de noite? Eu não acredito. Possivelmente não. Certamente andavam de dia. Fora o sol, quem é? Deixa eu ver. Fora o sol, qual a estrela que você consegue ver de dia? Vocês conseguem ver alguma estrela de dia? Certamente os magos conseguiram. Mas eu não é muito. Às vezes a gente vê estrela pelo dia. Certo. Mas uma estrela que segue você milhares e milhares de quilômetros, que acompanha você entre 5 a 6 meses lhe conduzindo ao endereço que você não sabe onde é, não sabe quem é e não sabe. Simplesmente pelo estudo eles foram direcionados. Mas somente pelo estudo ou eles tinham algum conhecimento das profecias? As pesquisas não falam que eles tinham. A gente acredita que possivelmente Tivesse algum conhecimento. sim. Então perceba, versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria. Na sua Bíblia de Júlio, né? Encheram-se de alegria. Os magos, enquanto estavam conversando com Herodes, perderam a estrela de vista. Mas depois que eles voltaram a caminhar no caminho, em busca de saber onde estava Jesus, a estrela reapareceu. Aí eles se alegraram. Eita, a estrela vai conduzir a gente de novo para o lugar que a gente está programado de chegar. Percebam, aqui me faz entender que eles estavam estritamente dependendo da estrela. Porque se não tivesse, eles não tinham ficado tão felizes quando reviam a estrela. Versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. É aí que a gente percebe que ele devia ter algum conhecimento. Como é que ele chega e já vai se prostrar para adorar? Eles não sabiam que era menino, eles não sabiam aonde estava o menino localizado. Eles não sabiam
quem era o menino, mas ao mesmo tempo, quando viram o menino, logo adoraram. É interessante perceber também o seguinte: eles encontraram o menino com a sua mãe e eles abriram as suas malas, a nossa tradução diz, os seus tesouros, e lhe deram presentes. Incenso é um, ouro é outro, e mirra. Esses presentes tinham algum significado importante? Exatamente isso que a gente vai falar agora. Explica aí, por que ouro, incenso e mirra? Ouro significa realeza, Jesus era rei, por isso ganhou ouro. rei dos reis, senhor dos senhores, representava a realeza. Incenso representava a divindade. Jesus não era da terra, Jesus veio do céu, então Jesus é divino. Incenso. E a mirra representava a humanidade de Jesus e ao mesmo tempo dizia que ele ia morrer. A humanidade e a morte de Jesus, porque o incenso, a mirra, era muito utilizado naquela época em sepultamento para embalsamar os corpos. Eles eram muito usados para isso também. Era usado muito como perfume para embalsamar os corpos. Por que para embalsamar os corpos? Você talvez esteja perguntando. Porque antigamente não existia um negócio que coloca-se hoje no corpo chamado formol. Então, você imagina, no tempo de Jesus, alguém que morria hoje, e o parente vinha a cavalo, a camelo, a pé, de Maceió. Então, aí vamos supor que um parente meu morreu, e ele mora aqui. Eu preciso informar o parente meu de Maceió que eu tio morreu. Quem está indo para Maceió? Eu estou indo. Avisa lá. Era 10 dias para o camarada chegar lá, avisar a pessoa e mais uns 10 dias a pessoa voltar. Então a pessoa, o corpo de quem morreu não era enterrado tão automaticamente. Às vezes demorava alguns dias. Aí se usava a mirra para perfumar o ambiente. Entendeu? Hoje é o formol. Não resolva morrer agora, porque o formol está caro. Para você mudar uma dose de formol para durar 15 dias, você paga 3 mil reais. Até formol, né? Os outros pagam, o outro paga. O outro não paga não, né? Mas o outro às vezes reserva um dinheiro para esse momento. Então perceba. Pastor, só uma curiosidade, uma observação. Geralmente, a gente escuta dizer que são 3 reis magos, não é isso? Não eram reis e não eram 3. Porque a Bíblia não fala que eram 3. A Bíblia fala os. Foi mais de um, mas ninguém sabe se foi 3, se Foi 10, 10, se se foi 12. foi 4, se foi 5. Então, assim, essa história de Provavelmente 3, foi pouco. essa história de 3 não está na Bíblia, né? Provavelmente foram poucos magos. Por quê? Porque pelo texto dá para entender que todos entraram na casa de Maria. Normalmente, antigamente, as casas eram pequenininhas. Não cabia muita gente. Então, normalmente, dá para se entender que não foram muitos, foram poucos. Mas prossigamos. Leia a partir de hoje. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Perceba. Veja como o anjo trabalhava antigamente. Hoje trabalha também. O anjo avisou a Maria que ela ia engravidar. O anjo avisou a José que não deixasse Maria. O anjo avisou a José que saísse de Belém para o Egito. E o anjo avisou a José que voltasse. Veja como os anjos trabalhavam. Hoje está perdendo, mas veja como os anjos trabalhavam. E o que mais impressiona é que José, como no primeiro capítulo, obedece automaticamente. Perceba que foi só os magos saírem, deram os presentes, ouro, significa realeza, incenso, A divindade a divindade de Deus, Jesus. de Jesus, e mirra, A humanidade. que representa o Jesus humanizado. Mas quem avisou para os magos foi o anjo? Não, Não, eles vieram guiados. pela Não. estrela. Depois, quando eles partiram. Ah, sim. A Bíblia não diz, mas dá para acreditar que sim. Quem é divina revelação, avisaram. A Bíblia que Não usou o termo anjo, né? Mas a gente acredita que sim.
divina revelação, ou um anjo, ou um sonho, né? Ou uma voz, alguma coisa divina, né? Agora perceba que os magos não conheciam nem as leis de Israel, não sabiam nem quem era Deus, mas Não, aqui diz. Divina revelação avisado por um sonho, em um sonho. sim, eu sei, mas não usa o termo anjo, Não. não usa. Então, perceba, aí eles foram revelados, de alguma forma, não vá para avisar Herodes de andar o menino, vá por outro caminho. Eles automaticamente obedeceram. O que é impressionante é isso, né? A gente sonha hoje e fica se perguntando, poxa, o que é isso? O que foi isso? O que quer dizer? A gente não entende automaticamente. Antigamente o povo sonhava e já acordava como se já soubesse há muito tempo o que é que tem que fazer. Perceberam isso? Impressionante. Mas quando o sonho, pastor, é Deus falando com a gente sabe. Sim, claro. Mas a dúvida bate. Oi? Nem todos. A Não, dúvida se Deus falar em sonho, o Espírito Santo vai confirmar com o nosso Espírito que é Deus. certo, mas não tinha poder da dúvida. Não foi dúvida. Bate uma dúvidazinha, será? Em algumas pessoas não. 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Aqui diz que foi o anjo do Senhor que apareceu no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Continua? Percebe? Eu fico encantado da minha missionária, Angélica e Danilo, com a preocupação de Deus em avisar José. E nunca José foi pego de surpresa. O diabo sempre planejando matar Jesus, aqui já está um tipo de mensagem, o diabo não queria, o diabo já sabia do propósito de Deus na terra, enviando Jesus. Jesus veio para morrer pela gente, para salvar a gente. O diabo já sabia. Então, por isso, toda essa tentativa de perseguição para matar o médico, matar a criança chamada Jesus. Porque o diabo pensava, eu matando o menino Jesus, os planos de Deus estão fracassados. O diabo é tão burro que ele, a raiva, a ira era tanta, a revolta era tanta, que ele, eu acredito que ele achava que Deus ia permitir que alguma coisa acontecesse com Jesus. É por isso que Deus escolhe José e Maria para ser a mãe e o padrasto de Jesus, porque casal obediente. O anjo apareceu, falou, eles obedecem. Perceba que o texto diz, na mesma noite, que o anjo falou, na mesma noite, eles partiram para o Egito. Talvez se fosse outro, ia dizer, fazer o que lá? A gente está tão bem aqui. Acabou de ganhar presente. Vamos bem. Outra coisa que eu queria voltar um pouquinho. Aquele presente que Jesus ganhou, ouro, incenso e mirra, foi uma forma que José encontrou de, através daquele ouro e daqueles presentes, conseguir manter a família enquanto, por algum tempo, algum período, curto período, que não é dito na Bíblia, ele não conseguiu trabalhar focado nessa missão de proteger Jesus. Então, o ouro, a mirra e o incenso serviram, porque você sabe que naquele tempo não se tinha moeda, não se tinha dinheiro, tudo era na troca. Tu tem esse relógio, e eu preciso do relógio, mas tu está precisando dessa blusa, então vamos trocar aqui, tudo isso que tu quer de volta. Funcionava na troca. Então, como José tinha ganhado ouro, mirra e incenso, ele se manteve por um período com aqueles presentes que Jesus ganhou. Está difícil ou está fácil? Está bem Eu, entendido? pastor, posso fazer uma observação? Não. A gente vê o cuidado extremo de Deus para com, não é só com Jesus não, não foi só com Jesus não, por cada um de nós, daqueles que confiam em Deus, daqueles que colocam a sua vida e é obediente, né, como José e Maria. Porque você veja, Jesus avisou para José sair, Deus. ou Deus avisou para José sair de Belém antes de os magos voltarem antes de o Herodes desconfiar que os magos não iam aparecer.
Então ele já Na mesma sabia. noite que os magos saíram, José saiu. Não, ele avisou, né, para José, né? Deus avisou para José, Na mesma né? noite. Aí a gente vê o quanto ele cuida. E também com relação aos presentes, porque ouro naquela época era um metal muito valioso. Hoje ainda é, o quilo do ouro é 300 reais. O incenso também era muito valioso. Era muito valioso. O menos valioso era o mais comum, era a mirra, que era o mais comum. Mas assim, todos os presentes que Jesus ganhou eram presentes caros. Então assim, dava para ele se manter por um bom tempo, né, enquanto ele não voltava para o seu ofício, para o seu trabalho. Aí vai no 13, né? Foi. Depois partiram, o anjo do Senhor apareceu a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe fujam para o Egito, porque Herodes vai procurar matar a criança. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. A obediência aqui é coisa linda. Então ele levantou, o 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito cheguei teu filho. Qual foi esse profeta que falou? Oséias 11:1. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. E a fúria do rapaz não era pouca coisa não. Ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia recebido dos magos. Perceba que, olha o tempo que passou, da chegada dos magos até Herodes, da chegada dos magos até Jesus, até Herodes descobrir que tinha sido enganado. Olha o tempo que já passou. Tanto é que ele calcula que Jesus possivelmente não teria mais de 2 anos. Olha como a informação demorava para chegar. 2 anos para poder. Imagina quantas crianças morreram nesse episódio. Sem dó nem piedade, se uma mãe ter o seu filho arrancado dos braços, porque tem 2 anos, e ser decapitado, ser rasgado ao meio, sem dó nem piedade, por causa da ordem de um maluco esquizofrênico. Uma notinha de rodapé. Herodes era um camarada tão perverso também, tão perverso, que quando ele estava perto de morrer, ele chamou a irmã dele e disse: matem alguns líderes queridos em Israel, para que haja choro em Israel no dia da minha morte. Porque eu sei que Israel e Jerusalém não vai chorar quando eu morrer. Então matem alguns líderes queridos em Israel, para que haja choro no dia da minha morte. Será que esse camarada era mau? Então perceba bem. Então Herodes mandou matar as crianças, né? Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação, e Raquel chora por seus filhos. E ele diz assim: se consolado, porque já não existe. O profeta Jeremias foi quem falou isso. 3:15, Jeremias 3:15. Você Depois, usado o nome de Raquel? foi uma forma É uma simbologia. simbólica, exatamente. Foi uma forma simbólica. Raquel ali estava representando as mães, né, que estavam chorando pelos seus filhos. Era uma simbologia. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos aqueles que procuraram tirar a vida do menino. Isso é fácil a gente entender o seguinte: aqueles que
procuravam tirar a vida do menino. Então não existia só Herodes querendo matar a criança. Tinha mais pessoas. Mas eu me acho um crente tão perseguido, tão caluniado. Jesus foi assim desde pequeno. Jesus foi assim desde bebê. Jesus foi assim desde quando nasceu. Então perceba bem. Versículo 22. Levantando-se, versículo 21. Levantando-se, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Aquilau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá e foi morar, e foi avisado pelo sonho e se retirou para a região da Galileia. Por isso, oi, alguém falou? Ele receou ir para lá, por que ele teve medo? Porque Arquilau era filho de Herodes. Aí ele imaginou, filho de peixe, é peixinho. A perseguição pode prosseguir. Mas também para se cumprir a profecia. E Jesus ia morar em Nazaré. Por isso que o nome de Jesus é Nazareno. Então, perceba, interessante que você não vai ver na Bíblia exatamente essa profecia. Você não vai ver. Mas Jesus sendo chamado de Nazareno, você vai ver. Deu para entender ou está difícil? Essa profecia não tem na Bíblia. Foi um profeta que falou. Agora não está registrado na Bíblia qual profeta que falou essa profecia. Não tem. Então assim, você pode procurar a Bíblia todinha, você não vai encontrar. Exatamente do jeito que está aqui. José foi viver numa cidade chamada Nazaré, e assim se cumpriu que foi dito pelos profetas que ele será chamado Nazaré. Meus amados, a gente aprende algumas coisas nesse capítulo de Mateus. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 12. A segunda parte vai, aliás, do versículo 1 ao versículo 12. A segunda parte vai do versículo 13 ao versículo 16, 15. A terceira parte vai do 16 ao 20. E a última parte vai do 20 ao 23. Então perceba, nós dividimos esse capítulo em 4 partes. Entendemos que Jesus teve uma verdadeira saga, teve um verdadeiro sacrifício, ali para aqui, de lá para cá, de lá para cá, daqui para lá. Jesus foi estrategicamente perseguido pelo diabo. Jesus foi estrategicamente perseguido pelo diabo, mas ao mesmo tempo estrategicamente foi cuidado, protegido e bancado pelo seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Jesus, o protetor, o provedor, aqui aparece sendo provido e protegido. Jesus foi o único nascimento que chamou a atenção de todo o mundo da época. No céu, os anjos. Na terra, os homens. E por que não dizer, na astrologia, os astros. Então Jesus impacta a história da humanidade até hoje. As pessoas podem até dizer que não creem em Jesus, mas a história bíblica é inegável. Belém, onde Jesus nasceu, está lá até hoje. A Galileia está lá até hoje. A história do rei Herodes está escrita até hoje. Se você depois separa para ouvir a história do rei Herodes, foi trágica, desgraçada e miserável,
a história do rei Herodes na sua morte. Ele morreu com tumores, com úlceras, com o que você imaginar, internamente e externamente. Por quê? Isso me faz entender. Quem se levanta contra qualquer propósito e projeto de Deus, pode ter certeza que está assinando o seu atestado de óbito. Se você for olhar a história de Herodes, você vai ficar impactado como ele morreu. Se você for perceber o quanto Jesus foi perseguido, você vai ver que a perseguição que eu sofro não é nada. Se você for ver o quanto Jesus foi protegido, você vai entender que os ataques que você sofre, que eu sofro, não nos atingirão, porque o mesmo Deus que protegeu o seu filho, Jesus, protegerá a nós, porque nós também somos filhos. Se você começar a perceber o processo que Jesus passou, você vai ver que da sua infância até a sua fase de vida hoje, nós não passamos nem por um terço do que Jesus passou. Nenhum de nós aqui, o prefeito da cidade de Real, tentou matar. Quanto mais o governador, quanto mais o presidente. Jesus não. Você percebe quando a gente para pensar, a gente vê o quanto Jesus sofreu desde pequeno. Desde bebê. Tem algumas reflexões? Pergunta, vocês podem perguntar, né? Só 10 perguntas para cada pessoa. Tá só uma observação. Belém ficava, a distância de Belém para Jerusalém era em torno de 15 quilômetros, mais ou menos. Segundo alguns estudiosos, né? Alguns dizem 9, outros dizem Foi os 15 quando Jesus voltou para Jerusalém, do Egito para Israel, aliás, para Israel, né, para Nazaré, ele tinha em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Era mais ou menos a idade que ele tinha quando ele voltou do Egito para Nazaré. Era em torno de 2,5 a 3 anos. Por quê? Ninguém pode dizer exatamente quantos anos Jesus tinha, porque isso não ficou registrado na Bíblia e em nenhum outro livro. Só por os arqueólogos é que eles falam, por causa das pesquisas que eles fazem, toda uma pesquisa, né? Aí eles dizem aproximado. Tanto é que ninguém sabe com quantos anos Jesus morreu ao certo. Mas fica em torno, eles dizem que fica em torno de 33 a 33,5 de idade. 33,5 a 33. Fica mais ou menos, varia, né? Isso. Então assim, ninguém pode dizer ao certo. Jesus morreu com 33 anos. Não, Jesus morreu com 33 anos e 6 meses. Ou 4 meses. Ninguém diz ao certo. Também ninguém sabe o dia que ele nasceu. O dia que ele nasceu. A única data que está registrada sobre Jesus na Bíblia é quando ele foi encontrado no templo. Que diz que ele tinha em torno de 12 anos de idade. E uma coisa eu tenho certeza, uma Vitória, não foi dezembro. Não. Não foi dezembro, não foi novembro, não foi outubro, não foi setembro. Sabe por que os crentes só comemoram em dezembro? Dezembro foi uma data comercial que, da mesma forma que O Dia das o Mães. Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Dia dos Namorados existe, perceberam que se colocasse uma data especial, dizendo que o dia do nascimento de Jesus foi data tal, o comércio ia ganhar mais dinheiro. Então, eu não vou lhe precisar a data, mas ou foi Papa Bento XIV, ou foi o Bento XI que colocou essa data. A partir de 1416 ou foi 1516. Para quê? Para que haja um movimento comercial. Para você que não sabe, a primeira data que mais se vende, mais se compra, a primeira data presente é a data do Dia das Mães. A segunda é Natal. A terceira é Dia do Namorado. Então são datas. E a quarta é Dia dos Pais. São datas comerciais. Do Papa Júlio. Júlio 1, né? Júlio 1. Vou puxar de volta. Júlio 1. No século IV. Foi ele que introduziu essa data. Jesus nasceu nessa data. E disse que foi, todo mundo acreditou e acabou. Mas Jesus, teoricamente,
nasceu nesse meado aí. Abril, maio, junho e julho. Entre abril e julho. Por quê? Porque, pelo histórico, os pastores só iam pastar quando havia no campo. Da forma que os pastores foram encontrados pelos anjos, quando os anjos, Jesus nasceu, os anjos disseram, Pai na terra, aos homens de boa vontade, os pastores só iam para o campo, da forma que eles foram no inverno. Com certeza absoluta que Jesus nasceu no inverno. Jesus não nasceu no verão. É interessante essas coisas, né? Então perceba, você vai ver aqui nesse texto que ele conduz, capítulo 3, Daniel, vai ser muito interessante. Veja o seguinte. Por quê? Porque o capítulo 3 vai começar a falar do primo de Jesus. Capítulo 3 vai começar, Jesus vai aparecer para o povo, para a multidão. No capítulo 3, Jesus vai dar uma introdução do seu ministério. No capítulo 2, faz um resumo das perseguições que ele passou, para onde ele se mudou. E pensa numa coisa ruim que eu acho, é mudança. Se mudar é muito rico. E você vai ver na história que Jesus só vivia se mudando, fugindo dos seus perseguidores. Eu fico imaginando quantas pessoas queriam matar Jesus. Quantas pessoas queriam fazer mal para Jesus. Sabe que a lição que eu aprendo? Quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu sou caluniado, quanto mais me maltratam, mas isso é um dos sinais que eu estou no caminho certo, no lugar certo e no foco de fazer o bem. Porque foi assim que Jesus. Nós não devemos olhar para as circunstâncias. Eu vou deixar Jesus, vou deixar a igreja, porque estão me criticando, estão falando mal de mim, estão dizendo que eu não presto, estão dizendo que eu sou assim, sou assado. Poxa, Jesus foi do mesmo jeito. Se ele parasse para dizer, eu vou deixar a cruz, porque desde pequeno eu sofro, desde pequeno eu sou perseguido, eu fui chamado de endemoniado. Se a gente for parar para aprender com Jesus, a gente vai parar naquele versículo. Aprender em mim, eu sou valente e brigão, né? Manso e humilde. Não desista de Jesus por nada. Porque nesses estudos aqui você vai ver que ele passou por trocentas situações. Simplesmente para morrer por mim e por você que não existiu. Tá difícil de entender ou tá fácil? E aí, José, alguma pergunta? José para Pedro. Não estou entendendo um pouquinho. Está entendendo? Pouquinho, muito não, porque eu estou entendendo. Agora, outra observação. Jesus volta para Nazaré e no Evangelho de Lucas e Marcos dá mais alguns detalhes, né, da vida de Jesus, mas Jesus em Mateus, ele dá um pulo, ele some, desaparece. Ou seja, enquanto Jesus está crescendo como uma criança normal, com seu pai, José, com a sua mãe Maria, com seus outros irmãos que nasceram, né? Maria teve vários filhos, e aquele povo gostava de ter filho igual vocês, né, filho? Tinha filho igual Preá. Não, naquela época era. Então, assim, Maria teve vários filhos, vários outros filhos, homens e mulheres, como a gente falou a semana passada. E José aprendeu uma profissão com o pai, né? Isso a gente vai ver em outro evangelho, né? Ou Jesus aprendeu uma profissão com o pai José. Então, quando ele voltou para Nazaré, até ele aparecer lá em João Batista, se passaram quase 30 anos, ou seja, se passaram mais ou menos 27, 28 anos, em torno disso, até ele aparecer para ser batizado por João. Então, assim, nesse intermédio aí, não tem, assim, ele cresceu como uma criança normal, ninguém sabia quem era ele, Maria guardou o segredo. Já pensou se fosse hoje? Jesus. Maria guardou o segredo por 30 anos. Maria e José, né? Os dois. Porque os dois sabiam. Só os dois que sabiam. E os pastores e os sábios, né? Que sabiam quem era Jesus. Ninguém mais sabia. E esse povo guardaram o segredo até morrer.
de quem era Jesus. Ninguém falou nada. Já pensou se fosse hoje? Eu sou ama de Jesus e eu sou o pai. Num segundo já está na internet, né? Então assim, Jesus cresceu como uma criança normal. Depois que passou essa perseguição dele criança, né? Herodes querendo matar ele, porque ele era o rei dos judeus, aí acalmou e ele só veio aparecer aí no terceiro capítulo, é que ele vai aparecer já um homem de 30 anos de idade. Então, Ou seja, nesse processo dos 2 anos e meio, de 3 anos, de mais ou menos. 2 anos e meio, 3 anos até os 12, Jesus foi uma criança normal. Dos 12 até os 20 e 25, Jesus foi um adolescente, um adulto normal. Tem gente que acha que não, mas foi. Jesus foi um profissional na carpintaria, até porque, não sei se todos sabem, até porque o carpinteiro de antigamente era o pedreiro de hoje. Antigamente se fazia casa, telhado, cerca, por que não dizer, prédio, tudo de madeira, tudo. Não existia cimento. Só se trabalhava com pedra, se fosse para fazer vasos ou cavernas. Forno, balança, tem arroz. Porque era muito mais caro. Pedra era muito mais caro para se comprar. E madeira se encontrava facilmente. Então o profissional que soubesse trabalhar com madeira, ia fazer móveis, ia fazer casa, ia fazer... O que você imaginar era feito de madeira. Agora, a média diz, se você pedir uma mesa com 4 cadeiras hoje, por exemplo, as mesas não é da altura que a gente conhece hoje. Não, as mesas eram baixinhas assim, o povo comia quase incorporado. Não, ele sentado no chão, né? Sim. A mesa ficava baixinha porque o povo comia sentado no chão. Se diz que se você pedisse uma mesa para um carpinteiro fazer, um marceneiro fazer, era 3 meses, 6 meses. Então você imagina uma casa. Aí eles faziam de madeira, cobriam de palha, e ali estava tudo certo. Então o marceneiro era um profissional muito requisitado. Então dá para se dizer que Jesus trabalhou como carpinteiro muito tempo. Jesus não foi um desocupado até os 30 anos. Pelo contrário. Foi bastante trabalhador. Alguém tem perguntas? Eu tenho que fazer uma observação. Pois não. Se quando os magos foram adorar, eles adoraram Jesus. Certo. Maria também estava lá com ele, mas ela não foi adorada como muitos ainda adoram. Porque Uhum. Jesus, só ele é Deus e só ele é digno de ser adorado. Sim. E muitos ainda adoram Maria, mas ela não é digna de ser adorada. Ela merece o nosso respeito, mas não é digna de ser adorada, somente Jesus. Consideração, respeito e admiração sempre vai existir. Sempre, sempre, sempre. Agora, os magos, a Bíblia não diz que os magos adoraram a Maria. Muito bem feita a colocação, certo? A Bíblia diz que os magos adoraram a Jesus. Os magos, que esse é o nome, mas também eles eram conhecidos como sábios, né? Por exemplo, na minha versão tem sábios. Eles, e os pastores também, né? Eles adoraram a Jesus. Eles foram adorar o recém-nascido. Não foi adorar a mãe do recém-nascido. Então, essa questão de adoração a Maria, a esses ídolos, foi criada por homem e não por Deus. Aliás, é o contrário, né? Deus odeia. Deus abomina Vamos no quê? a idolatria, a adoração a outro Deus que não seja Ele. Porque quando você adora, pode ser uma estátua, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um telefone, a rede social, tudo pode se transformar numa idolatria na sua vida. Aí, assim, para os católicos, eu não tenho essa história de outro Deus. Porque para mim Deus é um só. Só tem, só existe um. Aí eu não entendo porque o pessoal fala assim, o Deus deles, ó, preparado, né? O Deus deles, o meu Deus. Aí é isso que eu quero entender. Deixa eu explicar para vocês. Ó. Quando eu adoro a outro ser, seja ele vivo ou não, a não ser o único Deus, que é o Deus que fez o mundo, eu estou colocando outro ser, e chamando de Deus, no lugar do Deus verdadeiro. Quando a gente diz que, por exemplo, se conhece pessoas, e eu conheço, que para elas
para ela não, para ela, elas têm a música sertaneja como um Deus. Toda coleção de qualquer cantor sertanejo que lançou até os anos 2005, ela tem. Se perguntar de Chitãozinho Chororosa, Zé Camargo e Luciano, seja lá de qual for, ela tem. Ela escuta todo dia. Qualquer música sertaneja, ela escuta. Então, para ela, aquilo ali é um Deus. Se o marido dela resolver, olha, escolha, ou essa coleção de música sertaneja que você tem, ou eu. Ela vai escolher a música sertaneja. Então, essa pessoa está colocando isso no lugar de Deus. Para ela, aquilo ali é um Deus. Mas para mim tá apoiando. Sim, mas tem pessoas que pensam assim. Mas é que Deus não fez isso. Mas para mim Deus sempre fez isso. Quando alguém coloca qualquer outra imagem, seja de quem for, eita, não, mas eu vou pedir aqui a fulano de tal, assim, para ele a Beltrano, e não pede direto a Deus, a Bíblia diz que Deus se chateia. Porque eu e você, quando aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós temos acesso a Deus. Deus é um só, né? Deus é um só, a questão é se nós estamos servindo ao verdadeiro ou não. Mas, ô Josefa, você olha só. Por exemplo, nós temos que adorar a Jesus, a Deus, único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu não posso ter mais alguma coisa, entendeu? Ou seja, por exemplo, né, os católicos, eles dizem que creem em Deus, né, que é o mesmo Deus, mas eles acrescentam outros. Isso. E eles dizem que Maria é maior do que Jesus. Por quê? Pede a mãe e o filho. Então ela está dizendo o quê? Que Maria é maior do que Jesus. Não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe. Então assim, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que o único Deus que existe e que Deus deixou isso na palavra dele, escrito, dizendo que não aceita outro tipo, que a gente não tenha outro tipo de Deus a não ser ele. Que a gente não faça para nós, para adorarmos imagem de escultura, nem de pedra, nem de metal, nem de madeira, de nada. Nem do que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no rio, nem no mar. Ele diz exatamente assim. Eu estava justamente porque eu estava lendo na minha outra Bíblia, sobre justamente isso que fala em Deuteronômio. Fala justamente sobre a idolatria. E ele deixa bem claro que nós não devemos adorar. Pronto, olha só. Deixa eu ver. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vocês, isso aí falando com Israel, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás, a tua mãe será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra. Pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Ou seja, Deus mandou apedrejar aquele que adorasse as imagens que aquele povo em volta deles adoravam. Então, assim, isso está em Deuteronômio. Então, assim, aqui tem tudo dizendo o que Deus odeia que façamos. E uma das coisas que Deus mais abomina é que a gente dobre o joelho diante de uma estátua, de uma imagem de adoração. Deixa eu ver uma situação aqui. Quando nós aceitamos Jesus, através da oração, caminhão, etc., nós temos acesso direto a Deus. Em qualquer momento do dia da noite, que você orar, você tem acesso direto a Deus. Quando eu sei disso e eu não acredito e uso outros meios, através de imagens, ou seja lá o que for, Deus fica dele, eu não vou. Vou dar só um exemplo. O irmão Renilson tem
um trator e eu vou precisar no serviço meu do trator dele. Aí, para quê? Se eu tenho acesso a ele, para pedir o trator, eu vou pedir para o Rian falar com a irmã Quitéria, a irmã Quitéria falar com ele. Eu tenho acesso a ele, eu vou direto a ele. O que é que Jesus se chateia? Se eu tenho acesso a Jesus, para que eu vou pedir a fulano, para pedir a ciclano, para pedir a beltrano, para pedir a ele? Entendeu? Você está entendendo? Sempre que esse Beltrano que ele está pedindo, já se foi. É. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Deus detesta isso. Poxa, se eu fizer isso com o irmão Renilson, ele vai cruzar o braço assim, vai olhar para mim, a pessoa não ligou logo para mim. É ou não é? Porque teve que pedir ao Rian, para o Rian falar, para a irmã Quitéria falar comigo. Mas no caso não está priorizando o Criador, está priorizando. Exatamente. É só aí para a pessoa depois dizer, ô Júlio, como foi que você conseguiu o trator aí para fazer o serviço? Não, foi o Rian. Foi o Rian? Não. Foi a irmã Quitéria. Foi a irmã Quitéria? Não, foi o irmão Nilson. Jesus se chateia por isso. As pessoas gostam de pedir a fulana, a beltrana, a ciclana, para poder chegar a ele. Não, filho, você tem acesso direto a ele. Então vai a ele. Olha a ele, fale com ele, converse com ele. Está entendendo? Por isso que Jesus se chateia. Com essa estratégia que as pessoas usam de pedir ao fulano de tal, ao santo filho, ao santo filho, ao santo filho, para poder pedir a ele. Não, filho, você é crente, você aceitou Jesus, você é cristão. Peça a ele dá. E a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Exatamente. Jesus Cristo o mundo. Depois entendeu, está difícil. Vamos para o questionário? Esse é tão fácil que vocês em 10 minutos respondem. Quer ver? Rian, você quer entregar o seu questionário? Por que o senhor não vai entregar? Dequinha. Onde Jesus nasceu? Está vendo? Que é fácil. Quem governava a Judéia quando Jesus nasceu? Esse já esqueci. Muito bem, irmão. De onde vieram os magos? Foi o Rian, foi? Marque um X na alternativa certa. O rei Herodes soube que Jesus nasceu e ele ficou feliz, emocionado ou perturbado? Tem duas respostas. Perturbado. Segundo o versículo 4, o que Herodes perguntou aos líderes dos judeus? Vocês não vão lembrar agora, eu vou ajudar vocês. Onde o menino vai nascer? Segundo o versículo 5, o que os líderes responderam? Nascerá em Belém. Marquem os filhos na resposta certa. Segundo o que aprendemos, qual era o objetivo de Herodes se encontrasse Jesus? Era matar mesmo? Era, né? Tudo bem. Marca X na resposta correta. Segundo o versículo 9, quem guiou os magos até o bebê Jesus? A estrela, muito bem. Segundo o versículo 10, como os magos ficaram quando viram a estrela? Marca X na resposta certa. Tristes, com medo ou muito alegres? Muito bem. Segundo o versículo 11, quais os presentes que Jesus ganhou? Muito bem, Gloria. Marca um X na resposta. Vocês colocam o nome, viu? Que depois eu não sei quem é quem não. Coloca o nome. Marca um X na resposta certa. Quando os magos chegaram onde Jesus estava, o bebê estava com quem?
Muito bem, Josefa. Segundo o versículo 13, quem mandou José ir ao Egito? Muito bem, porque o anjo mandou José ir ao Egito. Respondeu correto. Segundo o versículo 14, qual o horário que José foi ao Egito? Qual o horário que José foi ao Egito? Segundo o versículo 15, José ficou no Egito até quando? Muito bem, garotos. O que Herodes fez com os meninos de 2 anos abaixo? Muito bem. Quem ficou no trono de Herodes Quando ele morreu. quando ele morreu? Faltou um deck na hora de digitar. Não esqueci. Vou deixar para vocês pesquisar. Arquilau. Vocês viram que vai ser essa forma aí? Não, é muito demais. Quem, Você gostou da aula? você gostou da aula de hoje? Aí você me responde. Quem é essa? De quem é essa? Nem via. Eu não conheço a letra, não. A minha letra é mais feia que essa, não é a minha. E essa? Ria. É não, do Rio. A Angélica e o Danilo já me deram aqueles. Quem foi que... Essa é a de vocês, né? E... eu acho que essa é a tua, né, Josefa? Ah, tu tá. Então, uma de caneta. É tu, né, Josefa? Josefa Maria. Coloca o nome, viu? Senão eu não vou saber de quem é. Aí eu coloquei aqui no final. Obrigado por ter vindo. Você faz parte dessa família vivendo chamada. Gente, só um conselho antes da gente terminar. Zé. Só um conselho. Vocês leiam em casa o... Cadê? Essa daqui é? Por que o Emerson não veio hoje, hein, Josefa? E ele trabalha com tanto que aprendeu, né? Vocês leiam em casa o capítulo 3. Leiam capítulo 3. Porque quando vocês chegarem aqui, vocês já vão tirar as dúvidas que tem no O capítulo. 3 é bem legal, o 3 é bem legal. Bem legal. Porque o pastor pode falar alguma coisa, pode não falar alguma coisa que vocês queiram saber. E vocês lendo antes, aí vocês, eita, o pastor não, eu queria saber como era isso aqui, e o pastor não falou. Então, eu vou perguntar. A gente às vezes deixa a brecha para vocês perguntarem, às vezes é sem querer, às vezes é querendo. Para vocês perguntarem. A gente ama responder perguntas. Eu amo responder perguntas. Então, estejam à vontade. Danilo, vou te ouvir, vou deixar essa pergunta. Então, Zé, cadê o vídeo? Justiária. Ficou faltando o Matheus. Ela correndo, isso foi rápido e... Você responde. Sexta-feira eu trago. Viu? Sexta-feira eu trago a do irmão Cícero, a da irmã Ana, e a do irmão Renilson. E tu, Danilo, sexta-feira eu trago a sua, viu? Olha, Esse pessoal tem Bíblia, tem um... quem é que não tem Bíblia aqui? Olha a chamada, tá vendo? Eu já anotei o nome de todo mundo. Então teve faltantes aqui. Por incrível que pareça, faltou só o Everson. A Nicole não veio não da outra vez. A Nicole veio? Ah, então eu não coloquei o nome dela aqui. Mas ela não vai hoje não, Então pronto, quem faltou foi o Everson e a Nicole. Só foram os dois que faltaram. Os outros todinhos vieram. Quero ver quem é que vai chegar no final do ano. Quando eu congregava em outra igreja, que eu era professora, pela misericórdia do Senhor,
A gente começava com 200 alunos, terminava com 50 o ano. Eu nunca vi faltar tanto como crente, viu? O crente gosta de faltar, viu? Então, assim, quem quiser pedir oração, peça oração, para a gente encerrar, né? Hoje a gente fez diferente. A oração não foi de começo. Pedir de oração, foi de final. Também eu faço muito, eu deixo por mim. Eu posso estar com a cabeça de dentro, não sei o que. Isso daí. Obviamente o meu filho está sempre tratando bem, graças a Deus. Tudo muito bem. Pela saúde, a Josefa pela saúde e pela família. O que está lá em Curitiba também está doente. Tá bom. Morrendo Os outros também, né? Que Deus dê a saúde deles. Vamos. Morrendo pela saúde. Danilo, pela saúde do pai. Angélica, pela saúde da família. Gilvânia, eu já sei o que é, né, Gilvânia? Todos nós já sabemos qual o problema da Gilvânia. Então vamos continuar intercedendo por ela, né? Para que Deus tome a frente e resolva. Rian. Mateus. Pelo seu avô e sua família. Irmão Cícero. Irmã Ana. Amém. Josefa Maria. Piene. Pela saúde, né? Josefa Gama. Pelo vídeo que vieram. Manezinha. Amém, sempre, né? Que Deus nos ajude para minha série. Nós estamos aqui. Irmã Quitéria. Peço pela minha família e para Deus transformar, tocar no coração daqueles que ainda não são salvos para aceitar Jesus e permanecer firmes até Ele nos buscar por toda a igreja. Amém. Sandriele. Essa oração pelo meu papai. Nós vamos orar para que Deus converta ele. Eu faço uma oração para a minha família, né? Para minha mãe, que nós consigamos, né, morar num lugar bom, longe daquele castro, que é muito dele, mas é isso, eu agradeço para você também. Amém. Eduarda. Pelo seu pai, né? Jussiária. Ela falou. Pela sua família, Damião. Josiane, né? Pela sua família, né? Meus irmãos, quando você for orar, tira um segundinho para orar pela igreja. A gente tem uns desafios aí de fazer, que a gente só pode fazer se Jesus autorizar. Enquanto Ele não autorizar, a gente fica só esperando o movimentar da estrela. Então, a gente tem uns desafios aí para seguir e não funciona se não for com oração. Agradecemos a Deus pela presença aqui desses irmãos mais recentes e dos mais antigos, né? Eu digo dos mais recentes, porque além deles serem muito jovens, eles estão começando a frequentar a igreja agora, que eles se sentem cada vez mais entrosados, porque como eu sempre digo quando estou falando com eles, nós somos uma família. O que doe em um, dói em todos, o que for bom para um, é bom para todos. Então a gente precisa orar por eles, por cada um de nós, pela igreja no coletivo. E se nós estamos felizes, você imagina Deus, quando Ele olha lá de cima, vê a gente junto aqui como família, estudando a Bíblia, e vê a gente na sexta-feira, num culto aqui, adorando a Ele, e no domingo. Deus fica ultra feliz. E com certeza, a consequência de vocês virem num culto como esse, num culto como sexta, e num culto como domingo, é as bênçãos de Deus recair sobre a vida de quem precisa de bênção, para o pai, para a mãe, para a família, para os filhos, para os sobrinhos, para si mesmo. Deus abençoa aqueles que se dedicam a estar adorando a Ele num lugar como esse. Então, interceda, ore. Pastor, eu só consigo orar 2 minutos. Não tem problema. Você depois continua com 4, com 5, com 10. Mas comece orando. Ore. Eu só consigo orar sentado, não tem problema. Ore. Eu só consigo orar deitado. Ore. O importante é que você ore. Deus não está olhando a posição que você ore. Deus quer que você ore. Por quê? Porque é a sua comunicação com Ele. E essa comunicação Deus te agrada. Amém? Então, sexta-feira, vamos estar aqui
vai ser bênção. Nos pedidos de oração, Deus vai perceber uma coisa interessante. A pessoa aqui antes comigo, né? Graças a Deus. A família é a base, né? A família é a base. Eu não pedi para a família, né? Para ensinar que você ama a sua família. Os que eu for esquecendo, você vai me lembrando o nome, tá? Irmãos, mas a gente não vai orar só aqui. A gente ora, eu tenho um caderno onde eu tenho o nome de cada um de vocês e o motivo pelo qual vocês pediram a oração. E todos os dias eu apresento o nome de vocês. Todos os dias eu oro por cada um de vocês. Então assim, eu sozinha tenho que orar por todos vocês. Agora aí eu peço que vocês tudinho orem por mim. E vamos orar uns pelos outros, né? Em casa vocês lembrem. Claro que a gente não lembra de todo mundo, né? Só se fizer como eu, anotar. Porque se eu não anotar, já era. Então, mas vocês oram assim, Senhor, os irmãos que pediram oração e aqueles que não pediram também, que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda a bênção, o milagre que ele está precisando, a saúde dele, cuida da família. Então, assim, isso é oração, isso é falar com Deus. E a gente fecha em nome de Jesus. Então, isso é falar com Deus. Então, a gente não decora o nome de todo mundo, não lembra na hora, a gente sabe, mas não lembra, né? Então, a gente ora dessa forma. Se lembrar, aí você ora, né? A pessoa cura o joelho da Josefa, cura a dor de cabeça, a cabeça do irmão Renilson, né? A gente vai orando por aqueles que não lembram. Porque se não lembra, a gente apresenta dessa forma. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite aqui, Senhor. Hoje, neste dia 22, esta quarta-feira, onde aprendemos mais um pouquinho da tua palavra. Abre nossas mentes para que a gente possa entender. Pai, que sexta-feira nós possamos estar aqui. Te agradeço pela Angélica, te agradeço pela mamãe, Senhor, a irmã Gilvânia, te agradeço pelo Rian, te agradeço pelo Mateus, te agradeço pelo nosso irmão Renilson, Senhor, te agradeço pela irmã Cícera, te agradeço pela irmã Ana, te agradeço, Senhor, pela tia, te agradeço pelo João, eu te agradeço pela Josefa, eu te agradeço pela Josefa Maria, eu te agradeço, Senhor, pela Tiene, Senhor, te agradeço também pela Josefa Adão, te agradeço pela minha 3, te agradeço pela Quitéria e a Vitória, te agradeço, Senhor, pela Eduardo, te agradeço pela Samuele, pela Lobo, te agradeço, Senhor, pela Luciária, pelo Damião e pela Josiane, Senhor. Te agradeço também por essa criança, Senhor, Arthur. Pai, por todas as pessoas que eu citei, o Senhor sabe os pedidos do coração delas, Senhor. Elas talvez não expressaram alguns dos seus pedidos, o Senhor sabe. Pai, dá ânimo, conforto, abençoa a família, derrama bênção, Senhor, no lar delas. Senhor, abre portas para a irmã de Eufânia, Senhor, um lugar que ela possa morar, Senhor, confortável. Pai eterno, dá força a cada um de nós nas nossas lutas. Une, Senhor, porque nós somos uma família, nos une cada dia mais. Pai, que nós possamos ser amigos, irmãos, companheiros para todas as horas. Pai, abençoa essa família no sertão, chamado de Vento Chamado. Que sexta-feira nós possamos estar juntos aqui, Senhor, dar uma noite de paz e tranquilidade, sossego, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, o coração do Espírito Santo, abençoe com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, onde você chegar e onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém.